Salve, salve galerinha linda! Chegamos para falar sobre os orbitais atômicos. É de extrema importância a gente conhecer os orbitais atômicos para na próxima aula a gente trabalhar com a hibridação dos orbitais atômicos, ok? Então eu tenho primeiro algumas regrinhas que devem ser seguidas, ok? Definição de orbital. O que é um orbital? Então um orbital é uma região de maior probabilidade de se encontrar um elétron ou a função de um elétron. Ok? Região de maior probabilidade. Modelo atômico atual, um modelo de probabilidade. Beleza? Então, o orbital a gente vai representar por um quadradinho, um retângulo, quadradinho, algo nesse sentido. Também poderia ser representado por uma bolinha, mas se o quadrado está difícil, imagina uma bolinha fazer uma igual a outra. Ok? Então, para nós aqui a representação de quadradinho, cada quadradinho a gente vai ter um orbital. Beleza? Exclusão de Pauli. Em um orbital, cabem no máximo 2 elétrons de spins contrários. Já vou mostrar para vocês o princípio da exclusão de Pauli. E também a regra de Hund. Eu prefiro chamar de regra de Hund, porque a gente vai fazer uma distribuição onde eu tenho um de cada vez. Um elétron por vez. Dizendo que eu tenho que deixar o máximo de elétrons desemparelhados. Vamos olhar dentro do orbital a exclusão de Pauli e a regra do onde eu vou fazer um de cada vez, beleza? Então o que não pode dentro de um orbital em cima dessas regras? Primeira coisa, dentro de um orbital eu tenho que ter no máximo 2 elétrons, então cada casinha dessa vai comportar no máximo 2 elétrons. O primeiro elétron, o chamado spin de um elétron, o elétron vai ser representado aqui por meia seta. Ah, poderia ser uma seta inteira, né? Poderia ser problema nenhum, tá bom? Eu represento por meia setinha, beleza? Então, o meu primeiro elétron, ele nunca pode ser apontando para baixo. O spin para baixo, certo? Spin entra em número quântico. Para nós aqui, para ter essa compreensão, primeiro vamos relacionar a questão de estar para cima ou para baixo. A questão de energia, de número quântico, depois a gente fala sobre isso. Então, o primeiro elétron nunca pode estar para baixo. Se o primeiro nunca pode estar para baixo, eu nunca vou ter um para baixo e outro para cima dentro de um orbital. Beleza? Então, o primeiro nunca pode estar para baixo. Então, se o primeiro não pode estar para baixo e eu vou ter 2, eu nunca vou ter um para baixo e um para cima. Eu tenho que ter spins contrários, certo? Spins contrários. Então, eu também não posso ter o Q dentro de um orbital. Eu também não posso ter 2 elétrons apontando para cima e também não posso ter 2 elétrons apontando para baixo, porque os spins devem ser contrários. Ok? Então, como seria dentro de um orbital o que eu posso fazer? Aqui embaixo, o que eu posso fazer quando eu tenho um orbital só? Eu posso colocar o primeiro para cima. Obrigatoriamente o primeiro deve ser para cima. E se eu tenho que ter spins contrários dentro de um orbital, o primeiro está para cima, o segundo obrigatoriamente deve estar para baixo. Então o primeiro para cima e um para baixo pode. Aqui em cima, nenhuma dessas situações não pode ter em um orbital, senão fere as nossas regras aqui. Quando eu tenho um orbital P, que eu tenho mais de uma casinha combinada, certo? Eu tenho 3 orbitais dentro de um subnível. Imagine que eu tenha 2 elétrons. Eu posso fazer assim? Então, como que eu vou colocar? Se dentro de um orbital eu posso ter para cima e para baixo, se eu tenho 2 elétrons só, eu posso colocar assim? Um para cima e um para baixo e deixar as outras casinhas sem nada? Não. Ó a regra de Hund. A regra de Hund diz que eu tenho que deixar o máximo de elétrons desemparelhados. O que é deixar o máximo de elétrons desemparelhados? Deixar ele sozinho, sem parzinho. Aqui não vai deixar ele no love, não. Vai deixar ele solteirão, solito. Um para cada lado. Regra de Hund diz o seguinte: coloque um de cada vez para cima e depois você volta fazendo os parzinhos para baixo. Então, se eu tenho 2 elétrons, eu não posso colocar um para cima e um para baixo na primeira casinha e deixar as outras sozinhas. O que eu poderia fazer? Eu poderia colocar para cima e para cima. E não colocar um para cima e um para baixo. De 2 elétrons, o máximo de elétrons desemparelhados são 2. Ah, beleza. Se eu tenho 3 elétrons, então, 3 elétrons eu posso fazer assim? Para cima, para baixo, aí para cima? Não, eu não posso fazer para cima, para baixo, para cima. Por quê? Porque eu teria a possibilidade de colocar esse que está para baixo lá no final para cima.
Então, caso eu tivesse 3 elétrons, como que eu colocaria? Eu colocaria 1, 2 e o outro para cima. Então, obrigatoriamente, um de cada vez, todos para cima, e depois apontando eles para baixo. Isso reflete lá nos subníveis de energia, ok? Diagrama de Linus Pauling, subnível S. O meu subnível S, ele é chamado de S2. O P, a gente usou lá na distribuição de Linus Pauling como sendo P6. O D, 10. E o meu subnível F como sendo 14. De onde vem isso? De quantos orbitais possui cada subnível. O orbital S tem um subnível só. E um subnível só comporta no máximo 2 elétrons de spins contrários. Então o subnível S é 2 elétrons, um para cima e outro para baixo. No subnível P eu tenho 3 orbitais, 3 casinhas. Se cada casinha comporta 2 elétrons, eu vou ter o total de 6 elétrons. Como que eu coloco os 6 elétrons aqui dentro? Cima, 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 baixo, baixo, baixo. Beleza? Deixando o número máximo desemparelhados e depois eu volto emparelhando esses elétrons. Subnível D, D10 por quê? Porque eu tenho 5 orbitais, 5 casinhas, cada uma delas comportando 2 elétrons. Então a regra é todos para cima, regra de Und, e depois todos para baixo, completando o subnível D com 10 elétrons. E o subnível F tem 7 orbitais, então vou colocar os 7 elétrons para cima, respeitando a regra de Und, e no princípio da exclusão de Pauli, vou deixar com spins contrários em todas as casinhas. Aí totaliza o F14. Aqui em cima aparece esse 0, menos 1, mais 2 e mais 3, que vão rebater lá nos números quânticos, ok? Então, se você ainda tem dúvidas sobre números quânticos, deixa um comentário aqui embaixo que eu gravo somente números quânticos para nós numa aulinha seguinte. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado vocês nessa aula e até uma próxima!